Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo a aula de hoje. Nós vamos falar sobre psicofarmacologia básica, a parte dos antidepressivos. Aqui está ela, podemos começar. A temática de hoje, nós vamos abordar algumas classes principais dos antidepressivos, que são medicamentos bastante utilizados na prática clínica. E aí eu vou ressaltar alguns aspectos em relação ao seu funcionamento e também aquilo que é necessário tomar cuidado quando a gente faz uso desse tipo de medicação. Então, a primeira coisa importante a saber é que os antidepressivos tricíclicos e tetracíclicos, que é a primeira classe da qual a gente vai falar, são potentes inibidores tanto da captação de serotonina como de noradrenalina. E eles têm pouca especificidade, ou seja, isso faz com que eles também sejam potentes em ações em outros receptores. Então, por exemplo, ações anticolinérgicas, antihistamínicas e, inclusive, bloqueio alfa-adrenérgico. De um modo geral, eles costumam ser usados para tratamento dos sintomas depressivos, dor crônica, prevenção de enxaqueca, inclusive enurese noturna, como no caso da imipramina. É importante lembrar também que justamente por conta dessa ação, às vezes eles são comparados como se fossem meio como quase antidepressivos de largo espectro, numa metáfora em que a gente costuma fazer em relação aos antibióticos, que acabam agindo em muitas partes. O aspecto bom disso é que, de um modo geral, eles costumam funcionar bem. Por outro lado, os seus efeitos colaterais também estão relacionados a isso. E aí a gente precisa lembrar e considerar que o medicamento vai ter essas atuações não só no sistema nervoso central, mas também no corpo como um todo. Aqui eu deixei claro para vocês, para terem uma noção de quais são as doses terapêuticas recomendadas, e aqui considerando o tratamento para transtornos mentais, então, principalmente para tratamento da depressão. Então, lembrem-se que, como alguns desses medicamentos estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, a apresentação do comprimido pode ser uma apresentação bastante baixa do ponto de vista de dosagem. Então, pode ser necessário que a pessoa faça a ingestão de vários comprimidos. E, às vezes, isso pode assustar os indivíduos, achando que aquela dosagem, nossa, mas é muito comprimido. Porém, às vezes a pessoa está tomando 2 comprimidos e não necessariamente chegou em dosagem terapêutica. Portanto, fiquem atentos a isso, a forma como é a apresentação do comprimido que está sendo utilizado. E aí eu queria ressaltar, em particular, a amitriptilina, que é um antidepressivo tricíclico que está no Sistema Público de Saúde, que é um dos mais utilizados, em que justamente a sua apresentação é de 25 miligramas. Então, é importante orientar as pessoas e lembrar e falar, inclusive, muitas vezes, para tranquilizá-las, que essa é a menor dosagem de apresentação e que não significa que a tomada de um comprimido já é o suficiente para ter efeito terapêutico. Outro aspecto importante é considerar o tempo que o medicamento leva para começar a atuar nos sintomas desejados. E aí, se a gente está pensando nos sintomas depressivos, esse efeito terapêutico costuma demorar de 4 a 8 semanas. E isso significa que você começa a ter uma resposta. Também não quer dizer que a pessoa vai estar completamente recuperada ou livre de sintomas. Portanto, de um modo geral, as pessoas costumam começar principalmente na melhora da psicomotricidade, ter um pouco mais de energia, e muitas vezes o humor é justamente uma das últimas coisas que vai mudar. Então, precisa considerar o tempo, inclusive, para o medicamento fazer o efeito, e lembrar e verificar se esse medicamento está na dose terapêutica para que ele, de fato, faça esse tempo. Então, não adianta ter muita pressa, ficar já logo trocando medicamento, precisa ponderar sobre
a essas particularidades do funcionamento da medicação. E aí, pensando nos cuidados e nos efeitos que essa classe de medicamentos proporciona e em que a gente precisa ficar atento também quando vai fazer uso deles. Em relação aos tricíclicos e tetracíclicos, é muito importante considerar os efeitos cardiovasculares. Eles podem provocar aumento da frequência cardíaca, então tem pessoas que vão dizer que o coração disparou, que deu sensação muito ruim. Eles estão relacionados a um prolongamento do intervalo PR e um alargamento do QRS, e isso faz com que se aumente o risco de bloqueios cardíacos. Então, você precisa tomar cuidado, principalmente com pessoas que já têm algum tipo de alteração, como, por exemplo, bloqueios de ramo, ou já tem algum tipo de arritmia cardíaca. E esses efeitos são dose independentes, o que quer dizer que independe da dose que você está dando para a pessoa. Aí, aqui sim, mesmo aqueles 25 miligramas de amitriptilina, isso pode acontecer. Então, se recomenda cuidado e, particularmente, se você vai fazer uso desse tipo de medicação em pessoas maiores de 40 anos, é recomendado que se faça um eletrocardiograma. Em geral, um eletrocardiograma é um exame de fácil acesso, costuma ter em todas as unidades básicas de saúde e é algo que você garante um cuidado e segurança antes de introduzir um medicamento, costuma ser realizado muito rápido. Seguindo ainda, pensando nos aspectos dos efeitos adversos, e aí lembrando dos amplos locais em que o medicamento também age, como efeitos anticolinérgicos, em geral, esses medicamentos costumam causar muita sensação de boca seca, e as pessoas podem reclamar bastante disso. Tem algumas estratégias para tentar lidar com isso, como, por exemplo, estimular a ingestão maior de água, de alimentos cítricos, de sucos, por exemplo, limonada, suco de laranja, que ativa a produção de saliva, e algumas pessoas recorrem ao uso de chicletes. Precisa tomar cuidado para evitar daí aqueles que contêm açúcar, porque senão você acaba tendo outros problemas de saúde, como, por exemplo, cáries, para quem fica daí usando o chiclete o dia inteiro. Eles também ocasionam diminuição dos movimentos gastrointestinais, ou seja, está relacionado a maior queixa de constipação, pode causar retenção urinária, então precisa ficar atento, principalmente pessoas idosas ou aquelas pessoas que têm maior dificuldade em comunicar, em se expressar, e também aumento da pressão intraocular. Então, alerta para quem tem glaucoma. Eles também têm efeitos antihistamínicos e isso está relacionado a um efeito de sedação e de ganho de peso. Por isso que muitas vezes se vê também as pessoas tentando lançar mão desses medicamentos para queixas de insônia, por exemplo. E eles também causam um bloqueio alfa-adrenérgico. O que é que isso está associado? A uma hipotensão ortostática. Então, aqui também fica um alerta para pessoas que têm riscos de queda. Assim como eu já mencionei anteriormente, eu queria destacar novamente algumas coisas para a gente tomar cuidado quando quando vai introduzir esse tipo de medicamento. O eletrocardiograma, em particular para maiores de 40 anos, ou se a pessoa tem alguma história de problema cardíaco, e aí se tem alguma história de problema cardíaco, é importante talvez reconsiderar e rever se esta classe seria a melhor classe de medicamento para ser usada. Aumento de prolactina, podendo inclusive a pessoa ter desenvolvimento de mamas e até chegar a ter a produção de leite. Eles são metabolizados pelo fígado, então é importante, quando for usar também, considerar possíveis interações medicamentosas com o uso de outros medicamentos que a pessoa possa estar fazendo. Então, como já mencionado anteriormente, tem risco de constipação, prostatismo e retenção urinária. E eles estão associados também à disfunção sexual. Então, essa pode ser uma queixa que muitas vezes não aparece inicialmente, mas à medida que o tratamento vai acontecendo, pode incomodar bastante as pessoas e pode ser que seja necessário explorar ativamente, porque tem pessoas que têm muita dificuldade e vergonha, inclusive, em falar sobre esse assunto.
E do ponto de vista do aumento da pressão ocular, precisa tomar cuidado com pessoas que têm glaucoma. Em geral, não se recomenda o uso para pessoas que têm este problema, pelo menos não desta classe de medicamento. Seguimos agora com outra classe, que é a classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Aqui eu deixei alguns dos principais medicamentos dessa classe com as suas dosagens terapêuticas. Essa classe de medicamentos, ela é um pouco mais fácil de ser utilizada, e inclusive do ponto de vista para se atingir a dose terapêutica, porque muitas vezes você pode usar um comprimido, como por exemplo a fluoxetina, que é um medicamento que tem na rede pública de saúde, em que você já atinge dose terapêutica com a pessoa ingerindo um comprimido ao dia. A recomendação costuma ser tomar esse medicamento pela manhã, preferencialmente após ter tomado café, e aí significa comer alguma coisa, não tomar só aquele café preto puro, porque eles podem causar dor epigástrica. Então, isso já dá uma aliviada e uma tentativa de evitar efeitos colaterais. Esses medicamentos, principalmente os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, tiveram uma ampliação bastante grande na sua indicação, principalmente pelos estudos mostrando seus efeitos nos transtornos ansiosos. Então, eles são usados também hoje em dia para tratamento de transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, fobia social e, inclusive, transtornos alimentares. Esses inibidores seletivos da recaptação de serotonina, eles costumam melhorar, igual eu comentei anteriormente, a motricidade, inclusive antes da melhora do humor. Então, sempre lembrar e tomar cuidado quando você está atendendo alguém que tem risco para suicídio. Então, fazer inicialmente acompanhamento um pouco mais próximo, reavaliar, conversar com a pessoa, ir negociando como é que ela está se sentindo, o que é que tem sido suportável para ela, para considerar que o fato de você introduzir um medicamento, lembram que tem o tempo, inclusive, de ação para os medicamentos começarem a funcionar, pode ser que a pessoa comece a ter mais energia, mas ela ainda está se sentindo muito ruim, ao ponto dela fazer algo contra ela. Então, ficar atento nesse momento. Como efeitos colaterais serotoninérgicos, a gente tem, muitas vezes, insônia, por isso que a recomendação é a orientação tomada preferencialmente de manhã, exceto a paroxetina, que é um que apareceu anteriormente, que costuma causar um pouco mais de sonolência. E aí algumas pessoas têm também suas idiosincrasias, suas peculiaridades. Algumas pessoas preferem tomar à noite porque se sentem melhor, e aí vai no caso a caso. São comumente associados ao efeito como cefaleia, podem aumentar um pouco a ansiedade, principalmente no começo do tratamento, porque no longo prazo eles costumam tratar esses sintomas ansiosos. Estão relacionados à acatisia. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra, mas ela representa, significa que a pessoa fica com uma sensação, uma inquietação psicomotora, principalmente nas pernas. Então, é como se a pessoa não conseguisse ficar parada. E às vezes você vê que a pessoa não consegue nem ficar sentada na consulta com você, ela precisa levantar e ela precisa se movimentar, porque essa sensação e esse incômodo, principalmente nas pernas, é muito intenso. Isso pode ser efeito do medicamento. Em outras aulas mais para frente a gente vai falar novamente disso, porque tem outros medicamentos psicotrópicos que também causam acatisia. Pode causar tremor, pode estar associado com náuseas, vômitos, por isso que muitas vezes algumas pessoas também emagrecem e perdem também um pouco mais do apetite, principalmente no começo do tratamento, está relacionado à inapetência. Então, essa dispepsia, às vezes queixa de dor gástrica, inclusive, a sensação de que a comida não está descendo, e também disfunção sexual. Essa classe de medicamentos, dos ISRS, a gente também precisa lembrar que eles têm metabolização hepática, então precisa checar, porque boa parte dos medicamentos usados são metabolizados pelo fígado, e aí a gente precisa considerar interações medicamentosas, e também do ponto de vista de disfunção sexual, porque às vezes a pessoa melhorou dos sintomas depressivos, mas aí, do ponto de vista de qualidade de vida, a vida pode não estar muito bem, porque está interferindo seriamente no aspecto sexual.
Só voltando nesse aqui, eu não comentei, mas vale a pena ressaltar que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os antidepressivos, de um modo geral, eles podem causar um efeito colateral grave, raro, que se chama síndrome serotoninérgica. Só para vocês ficarem alertas, talvez quando usarem, ou se depararem com alguém que começou o uso do medicamento e volta que tem quadro de hipertensão, tremores, pode ser, é algo muito importante considerarem que pode estar relacionado ao uso dos medicamentos. Aqui a gente tem uma outra classe de medicamentos, ainda dentro dos antidepressivos, que são os antagonistas de receptores 5-HT2. Essa é uma classe não tão conhecida e às vezes não tão utilizada, porque é um tanto difícil chegar na dosagem terapêutica recomendada desse tipo de medicação. Como vocês estão vendo ali no quadrinho, a trazodona e a nefazodona são os dois principais representantes dessa classe, e a trazodona é um desses medicamentos que costuma ser um pouco mais utilizado nessa classe. A dosagem terapêutica, em geral, costuma causar, para você atingi-la, costuma causar muita sonolência nas pessoas. E aí, a forma como esse medicamento às vezes é usado é justamente como indutor do sono, como um medicamento sedativo para ajudar algumas pessoas a dormir. Precisa lembrar também que o metabolismo é hepático e na trazodona precisa fazer um alerta se você está usando esse medicamento para um homem. Ela está associada a casos de priapismo. Então, se isso acontecer, precisa alertar, porque a pessoa precisa obter ajuda. Seguindo, essa classe é a dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina. Os principais representantes dessa classe são venlafaxina, desvenlafaxina e duloxetina, com suas respectivas dosagens terapêuticas. E esse grupo também tem metabolização hepática, costuma ser bastante utilizado como antidepressivos para esse tipo de sintomas, de queixa, e hoje em dia também já são utilizados para alguns outros problemas, como, por exemplo, para tratamento de dor crônica, no caso da duloxetina, e para alguns transtornos ansiosos. Também estão associados à disfunção sexual, precisa lembrar, e aqui fica a imagem para vocês, como uma dica mnemônica, que essa classe em particular é importante fazer controle da pressão arterial, porque esses medicamentos podem interferir na pressão arterial e aqui ele é dose dependente, ou seja, quanto mais você aumenta o medicamento, maior vai ser esse efeito na pressão arterial. Não quer dizer que vai acontecer com todo mundo, mas para algumas pessoas isso é relevante, ainda mais se a gente considera que hipertensão arterial sistêmica é um problema bastante prevalente. Aqui a gente vai ter uma outra classe de antidepressivo e a representação dessa é a bupropiona, que é um antidepressivo noradrenérgico e dopaminérgico. Aqui vocês estão vendo que é um antidepressivo um pouco diferente da maioria dos outros que a gente vinha falando. E a bupropiona costuma ser utilizada na dosagem entre 200 a 450 miligramas por dia. É importante ressaltar que este é um antidepressivo que não tem associação com disfunção sexual. Então, este antidepressivo pode ser uma alternativa para aquelas pessoas que tiveram uma piora importante na sua qualidade de vida por conta de alteração na esfera sexual. Esse é um medicamento também bastante utilizado no tratamento do tabagismo. Então, provavelmente vários de vocês já devem ter ouvido falar. Quais são os cuidados e o que é que a gente precisa lembrar em relação à bupropiona? A bupropiona está bastante associada à presença de rash cutâneo. Então, muitas pessoas podem falar que, olha, parece que deu uma alergia o uso do medicamento, isso é bastante relatado. E 3% das pessoas podem desenvolver crises convulsivas, o que pode ser muito assustador. Então, é bom alertar e conversar sobre os possíveis efeitos adversos e orientar as pessoas o que elas devem fazer caso algo desse tipo aconteça.
Portanto, é importante tomar cuidado com pessoas que têm história de epilepsia ou que já tiveram crises convulsivas no passado, trauma em sistema nervoso central, pessoas que têm bulimia e anorexia, principalmente por conta do risco de crises convulsivas. Também tem metabolização hepática e seus efeitos adversos mais comuns são insônia, boca seca e tremores. A bupropiona também no início pode dar uma sensação e um aumento na ansiedade. Então, precisa ponderar e tomar cuidado em pessoas que já têm queixas de sintomas ansiosos. A gente tem um outro antidepressivo que eu fiz questão de incluir aqui, porque às vezes é um antidepressivo que fica meio esquecido, que é a mirtazapina, e a sua dosagem terapêutica varia de 15 a 45 miligramas por dia. Ela aumenta a noradrenalina, mas ela não inibe a recaptação específica de nenhum neurotransmissor. E hipotensão postural, que é um efeito colateral que a gente viu lá nos tricíclicos e que pode prejudicar principalmente quem tem risco para queda ou numa população idosa, não é usual acontecer com a mirtazapina. Costuma ter, é um medicamento aprovado com efeito para sintomas antidepressivos, tem metabolização hepática e de efeitos adversos comuns, costuma causar sedação, boca seca e aumento do apetite ou ganho de peso. Por que é que eu fiz questão de relembrar esse antidepressivo? Porque, às vezes, dependendo da situação e do indivíduo que você está atendendo, esse pode ser um antidepressivo que se encaixe bem no cenário. E eu deixei a figura das balinhas aqui, porque existe uma apresentação da mirtazapina, que é quase como se fosse uma balinha, que você consegue que ela dissolva na boca. Então, pessoas que têm dificuldade para engolir comprimidos, principalmente, às vezes, cápsulas, comprimidos maiores, essa pode ser uma alternativa. E é um antidepressivo que, por exemplo, para alguém que está com dificuldade para dormir, que está muito magro porque não está conseguindo se alimentar, pode ser uma boa alternativa. Da parte de antidepressivos era isso, pessoal. Essa é a bibliografia que eu utilizei e vocês vão ver que tem material extra que vocês vão ler que vão ajudar a complementar as aulas sobre os psicofármacos.